todo mundo que é gearhead, como a gente, é um tema que a gente meio que sabe, por conta dos personagens, por conta da relevância histórica, né, desse tema. E realmente assim foi algo. Eu sempre vi, desde sempre esse acidente, de forma muito assim, pô, um negócio desse podia acontecer mesmo, né? Tipo, isso que a gente viu nos vídeos é real mesmo, porque é algo muito impactante, é algo muito. E se você for perceber a dinâmica, por exemplo, o que aconteceu nesse acidente era algo totalmente evitável. Essa que é a ironia da situação toda. É um acidente até simples. Só que Sim. devido à circunstância do que aconteceu, se tornou algo terrível. Algo que ninguém pode imaginar mesmo. Até os dias de hoje. Verdade. É uma coisa ímpar, né? Na história. Tanto é que não se repetiu, né? Algo dessa proporção. Até pelas evoluções de Não. segurança. Hoje seria impossível acontecer assim. Assim, não vou falar impossível, porque pra tudo tem jeito nessa vida. Mas é muito difícil acontecer um acidente dessa magnitude. Vamos dizer assim, né, Fábio? Na outra live com o Monastério, que a gente falou das CLKs, aconteceu algo semelhante, mas por erro de projeto. Né? Por erro de projeto do CLK que a gente viu, que saiu decolando. Né? Gustavo, não apareceu o link não, tá? Se você mandou algum link no chat, aqui para mim não apareceu, tá? De animação, dessa animação aí que você tá falando. Essa animação é justamente o Joe Fink, falando com Alfred Neubauer sobre sobre a repercussão desse acidente, né? Que a Mercedes não deveria continuar a prova por conta do que aconteceu, né? É uma animação bem curta, mas que demonstra esse lado do Finch querer. Realmente foi ele que, vamos dizer assim, retirou as Mercedes da prova. Ele que viu a proporção do negócio mesmo, né? E realmente, já pensou a Mercedes ganha essa prova? O que ia ficar para a marca, assim, de. Pô, os caras não tiveram a sensibilidade, né, de parar, de sair, retirar da prova e tal. Ia ser um dano à imagem da Mercedes de proporções inimagináveis mesmo com o tempo, né? Então ele realmente foi um cara assim consciente na época, alertou o Neubauer, que estava preocupado ainda com a corrida e tal, mas é um negócio que não podia ser ignorado. Assim. Mesmo que eles estavam ganhando, foi a decisão certa eles se retirarem da prova, em respeito ao Leveg e aos espectadores que morreram mesmo. Né? E essa história se repetiu, né, cara? Engraçado que eu sempre falo que a história. Aí, ó, Gustavo, basta colocar no YouTube Le Mans 55 que está animação, que acha animação. Isso mesmo. Né? Eu tenho um vídeo dela. No Shorts do Grid tem um vídeo dessa tem um vídeo, não animação, o vídeo mesmo que aconteceu. É um curta, acho que tem 5 segundos, 10 segundos, até assim. A história se repetiu 40 anos depois, né? 40 e poucos anos depois, com o CLR. Mas aí foi um erro de projeto. Só que ele foi sozinho, né? Esse era espontâneo, nesse caso. Erro de projeto, né? E tem mais uma coisa, Fábio, que eu esqueci de falar. O carro mais valioso hoje do mundo é o 300 SLR Uhlenhaut, que é derivação de rua deste carro aí de Le Mans. Ele era para ser feita mais unidades dele, só que foram feitas só 2, por conta desse acidente. Né? Era o mesmo 8 cilindros em linha, a mesma configuração, carroceria tinha um freio aerodinâmico, tem o freio aerodinâmico. Ele tem um freio aerodinâmico. Esse não tinha, que ele era fechado. Ele era fechado. O Lenout é fechado. O Lenout é fechado. Só que aí o que acontece? O Rudolf Uhlenhaut, por isso que tem o nome 300SL Uhlenhaut, ficou com ele, né? Ele ficou com o carro, porque ele foi o cara que projetou o carro de fato, né? Então ele ficou para uso diário. O cara tinha basicamente um NASCAR
usava dia a dia o carro. Tá? Mas também se NASCAR europeu. batesse magnésio, né? Magnésio também. Ia dar meio ruim, né? Ia ficar meio estranho. Mas. Esse é o carro mais valioso do mundo. É esse carro e a Ferrari lá, 250. 250 GTO. 250 GTO. Acho que é Dino, né? Que não 250 ganhou, Dino. né? Não, GTO. 250 É GTO não. GTO. 250 GTO. Que. E realmente assim, o carro ele vale talvez por conta dessa história toda, né? Realmente é uma coisa que acabou marcando muito, né? Tipo, mostrando uma época muito incivilizada do automobilismo, e ele é uma relíquia, vamos dizer assim, material desse tempo. Então, talvez seja isso o valor dele, né? Uma coisa meio que um retrato histórico do que aconteceu, de como era o automobilismo nessa época, né? Mas digamos assim, é uma coisa que é muito pesada, assim, é um carro que me dá um não sei, dá um peso, assim, ver. Eu gosto mais dos Fórmula 1 Mercedes, até o Streamliner lá, acho ele lindíssimo, do que esse carro. Esse carro me dá um pavor, assim. Eu não gostaria de dirigir, entende? Mas no Brasil, que o povo gosta pouco de bater na gente, a Ferrari que participou dessa alemã, me mandaram a pergunta aqui, é a 750 Monza que participou dessa alemã. V12. V12. V12, V12. Então, é uma Engraçado, época. Fábio. A gente Outra até. coisa que eu lembrei, esse Mercedes ele tinha até injeção direta de combustível, claro, injeção mecânica, mas em direção direta na câmara. E ele não tinha disco de freio, ele era tambor, mano. Os caras, tipo, faziam uma tecnologia alienígena no motor e o resto aí, pra frear o carro, os caras, depois a gente vê isso aí. Mas Bota é freio o de que eu, Opala aí. Bota freio de é o que eu Opala. brinco sobre Monza. Sobre o acerto de carro para Monza. Só tem que andar de reta. Frear é detalhe. Frear é detalhe. Ainda mais lembrando nessa época que não tinha as Shinkane na Mulsanne lá. Frear é detalhe, pô. Frear é detalhe. Bota freio de Dodge Polar aí. Fuscão, rodinha de Fuscão, pô. Tambor de Fuscão. Com meia garrafinha de fluido, você enche os burrinhos dele tudo. Né? Eu não sei como que os caras faziam. Lógico, a entrada de ar mostra que tinha refrigeração. Mas, gente, freia Tinha tambor, quando aquece, os acaba o tambor. freio. Os tambor desse carro, o Fabel, era inboard. Como, sabe o Lote 72, que o Monastério gosta tanto? Era inboard. Só que era uns tambor gigantesco que tinha na frente, né? Era muito grande. Só que, assim, é freia tambor, amigo. Não é freia disco, entende? Realmente Outra coisa, é. eu não sei, a gente tem experiência com Sim. caminhão frear óleo assim. Para frear o caminhão, ou o carro mesmo, que frear óleo, você tem que dar uma. Para dar pressão. Imagina, com um carro desse 300 km por hora. Você. Olha, o de vermelho acertou, é isso mesmo. A Jaguar, o D-Type, foi o primeiro carro construído com freio a disco. Isso deu muita vantagem para a Jaguar, né? Eles podiam, por exemplo, uma entrada de curva, eles podiam ser muito mais agressivos, podiam, sabe, isso dá uma vantagem, frear o carro melhor dá uma vantagem muito grande. A Jaguar tinha essa vantagem perante todos. Nenhum tinha freio a disco aí, nem Ferrari, nem Mercedes, só a Jaguar mesmo. Foi uma inovação da Jaguar e depois, posteriormente, todo mundo copiou, claro. Né? Foi uma evolução que aprenderam rapidamente. Só falar mais uma coisa de dois personagens importantes dessa história aí. O Mike Halter, que ganhou, todo mundo sabe que ele é campeão da Fórmula 1, né? Mas também teve uma polêmica para ele ser campeão da Fórmula 1, porque o Stirling Moss, que saiu da corrida, né? Da Mercedes, ele
escolheu não ser campeão para dar o título para o Mike Halter. Aí, não sei se o Bruno está assistindo ainda, lá no dia da tier list, lá que a gente fez lá no Delírio Esportivo, o colega dele lá falou assim, mas vocês não viram. Porra, velho, como que você não vai dar? Olha o que o cara enfrentou aí, velho. Olha o que a gente tá falando, o que os caras enfrentou aí. Entendeu? Como você fala que o Fangio não é piloto? Ele queria botar o Fangio em sexto, né? Sétimo, não sei que lugar que era. Como não, que você ia botar inconcebível. Olha o que o Fangio fez. O Fangio conseguiu sair da morte. Não foi nem evitar o acidente, foi sair da morte mesmo. O pior acidente ele saiu do pior acidente da história do automobilismo mesmo. Realmente. Assim, esses caras têm que ser aplaudidos de pé. A minha concepção é até 75 era incivilidade automobilismo. Mesmo. O cara podia morrer em qualquer curva. Mesmo. Depois disso o negócio começou a ficar mais civilizado. Ano passado, o de vermelho, né? Ano passado eu li o livro Matar sobre Le Mans. Le Mans e suas histórias, chama o livro. Né? E tem essa índice, excelente, né? livro. Inclusive, recomendo a leitura. Também recomendo. Já falei pro Matar sobre isso. Recomendo, é muito bom já. Também já li. Livraço. O Matar assim, se ele tivesse nessa live, ele ia dar uns 300 mil complementos, sabe? A gente tá falando aqui ainda um negócio mais superficial. O cara é uma enciclopédia ambulante. Não tem como competir. Só o Carelli. Ele e o Carelli ia dar uma briga boa. A gente é meio... A gente tá na feijão com arroz aqui. Cara, é nosso rei da aleatoriedade. Aliás, se você for lá, você vai ver lá a história do NASCAR 92, Fórmula 3000, 96. Eles têm um nível de detalhismo das coisas, da história, que a gente realmente, por a gente abranger muita coisa, a gente não alcança, né?